Continuando o cenário político, nesta quarta-feira, conversando com o deputado federal General Girão, do PSL. Ele está aqui conversando com a gente sobre eleições, sobre a presença da bancada federal e do seu mandato aqui no Rio Grande do Norte e outros assuntos. Para você participar, já sabe, aqui embaixo, olha aqui, estão os contatos das nossas redes sociais para você mandar sua mensagem para a gente. Já tem pergunta aqui, mas antes a gente tem a agenda dos candidatos, a agenda de amanhã, para você que gosta de acompanhar a movimentação dos candidatos, né, Vonulfo? Exatamente. É importante que você saiba onde vai estar o seu candidato, o que ele está falando para o seu eleitor, se ele vai passar na sua rua, fique atento aí, né? Então, acompanhe agora a agenda de quinta-feira dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. A candidata Cláudia Regina, durante a manhã, faz visita a trabalhadores de empresas. Às 2h45 da tarde, visita uma casa 25. Às 3h30 da tarde, visita outra casa 25. Das 4 às 6h30 da tarde, faz panfletagem com fala dos candidatos no cruzamento das ruas Presidente Dutra com Cérvulo Marcelino, em frente ao Rebouças, com deslocamento pela Cérvulo Marcelino até o cruzamento com a rua Vicente Leite. Às 7 da noite, calçada 25. A candidata Isolda Dantas, às 8 horas, visita o comércio da Avenida Presidente Dutra. Às 9 horas, visita o setor sindical. Às 2h30 da tarde, visita o setor empresarial. Às 4 da tarde, faz caminhada da Liberdade no bairro Redenção. Às 7h30 da noite, reunião de calçada no bairro Van Rosado. O candidato professor Ronaldo, 3 da tarde, visita o Mercado Central. Às 6 da tarde, faz live sobre políticas públicas para o esporte. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, visita o Aeroporto 2. Às 4 da tarde, visita as Barrocas. As candidatas Seição e Rosalba Ciarline não enviaram agenda até o fechamento desta edição. Pronto, está aí todo mundo com seus compromissos devidamente marcados. Você acompanha aí as movimentações. As redes sociais estão bombando, né, Vonulfo? Exatamente, Carol. Inclusive, nós fizemos um levantamento aí de quantos seguidores tem cada candidato ao executivo moçoroense. A gente poderá trazer, inclusive, aqui a cartela, né, com esses números aqui no cenário político. Mas um balanço dessa primeira semana a gente vai fazer na sexta-feira, né, Carol? A gente pode comentar como foi essa primeira semana aí de corpo a corpo, de contato dos candidatos com os eleitores. Essa cartela aí com os números dos seguidores, dá para ver lá no diariopolitico.com.br. Exatamente, Vonulfo. E agora, já voltando ao nosso bate-papo com o General Girão. General, voltando ainda sobre o assunto eleições, por que o grupo resolveu não lançar a candidatura majoritária aqui em Mossoró? Carol, conversando com o presidente Bolsonaro, ele argumentou com a gente o seguinte: o nosso grupo político é um grupo que tem pouco menos de 2 anos de organização. No meio desse período de organização, nós organizamos um PSL e essa organização, que chegou a mais de 50 diretórios municipais no estado, ela acabou se fragmentando em função da ruptura ocorrida. E aí ele chegou para nós e disse assim: vocês deveriam investir mais em vereadores, porque o vereador é quem realmente trabalha pelo município, é quem faz com que as coisas aconteçam, é quem fiscaliza o executivo municipal, enfim. E uma campanha para prefeito é uma campanha bastante complexa, você tem que ter uma boa base política, uma boa base estruturada no município. Nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos muito pouca base nos municípios aqui do estado em função dessa situação. E aí o grupo acabou aceitando essa sugestão do presidente Bolsonaro e saímos para ter mais candidatos a vereadores e menos candidatos a prefeito. A gente tem aqui algumas perguntas do pessoal de casa. Kleber, eu vou deixar essa pergunta aí para depois, porque nosso tema agora é com o deputado General Girão. Ele está aqui querendo saber votos da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa, Vonulfo. Depois a gente traz, viu, Kleber? Um outro número, também chamado Kleber, pergunta ao deputado como o General Girão vê o governo Fátima aqui no Rio Grande do Norte. Pois é. Vocês mostraram a matéria dela aí. Eu até queria saber, eu achei que ela estava viajando, estava fora do estado aí, porque a governadora quase não aparece aí, nem nas redes sociais e muito menos na televisão, só aparece quando é matéria paga.
Eu estou impressionado com isso. Ela fazia essa jogada de marketing aí político para poder pagar o 13º, bacana. Não é favor, não, é obrigação dela, ela tinha que fazer isso aí mesmo, na verdade era para ter pago já desde o meio do ano, e está fazendo só agora, em outubro. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade, o adiantamento do 13º era para sair no meio do ano, ela está fazendo agora só em outubro, pelo menos está prometendo pagar. E os atrasados, levantando essa história dos atrasados, sabendo que não tem dinheiro para poder pagar, o governo Bolsonaro mandou para o estado do Rio Grande do Norte, durante essa pandemia agora, 1 bilhão e 400 e alguma coisa milhões de reais. E a governadora em nenhum momento agradeceu o presidente Bolsonaro e depois quer ser convidada para os eventos. Então, eu não tenho adjetivos para qualificar o governo do PT do estado do Rio Grande do Norte. Eu lamento muito. Não é somente aqui no estado. Fora das divisas do estado do Rio Grande do Norte, é lamentável a imagem que ela passa lá para fora. A crítica vem de tudo que é canto. Um dia desses teve aí o Siqueira Júnior criticando também na Canal Aberto. A crítica vem de tudo que é canto. Os caras que me encontram dizem assim, rapaz, como é que pode vocês terem uma... Ela é professora mesmo, hein? Tem alguém que teve aula com ela? Então, me desculpem, eu prefiro não falar mais sobre isso, porque realmente desgasta a gente falar sobre a atual governança do estado do Rio Grande do Norte. Eu espero que a gente consiga... primeiro de tudo, eu espero que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, investiguem esses 5 milhões que ela jogou no consórcio do Nordeste, está jogando a culpa no governador da Bahia. E isso tem que ser investigado. Isso é mau uso do dinheiro público, isso é crime. A gente tem que pedir a investigação. Nós já pedimos essa investigação. O Ministério Público tem que investigar, sim. Como tem que investigar também essa história aí dos policiais antifascistas. Eu não aceito formação de milícia aqui no meu estado, não. Eu fui secretário de Segurança, eu sei o que é você lutar contra a milícia. Não pode ter isso daí, não. O governador não pode apoiar isso daí, não. E o pior de tudo, agora vem com essa história de desmilitarização da PM. Que absurdo é esse? É inconstitucional esse troço. Isso é a Constituição Brasileira, artigo 144. Meu Deus do céu, olha, tem horas que eu fico pensando que ela está realmente viajando, literalmente. Aqui eu acho que o senhor já respondeu, já contemplou a pergunta da Maria, que perguntou como o deputado vê a ausência da governadora em reuniões e eventos do governo federal, e também o Luiz Aires, que perguntou se o dinheiro que vem do governo federal para o governo está sendo bem usado, na opinião do deputado. Agradecer, inclusive, a audiência aí de vocês que mandaram a participação. Nós temos também aqui a pergunta do Santos. O Santos pergunta se o deputado colocou alguma emenda para a iluminação da 304 na zona urbana de Mossoró. Ele diz que é de muita importância essa iluminação e também as passarelas. A emenda para a iluminação não coloquei, não. A minha emenda individual foi toda para a reta Tabajara. 15, era 16 milhões e meio. A pandemia precisou cortar isso aí para 15 milhões. 14 milhões 800 e alguma coisa reais. Isso daí tudo foi para a reta Tabajara. A iluminação do entorno aqui e as passarelas, elas estão ainda com projetos na prefeitura aqui de Mossoró, que acredito que esses projetos foram apresentados ao DENIT. A gente vai estudar isso aí para o ano que vem. Deputado, com relação ao debate que existe em Brasília, do novo programa de distribuição de renda do governo federal, a administração do presidente Bolsonaro pretende retirar aí o nome do Bolsa Família, já houve uma recuada, né, de um programa que foi ali pensado, outro já está caminhando para ser aí o que vai levar essa marca do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor tem avaliado essas conversas em torno desse novo programa de transferência de renda? O que acontece, Vanuva, é o seguinte, nós não somos a favor do assistencialismo. Agora, nós entendemos no Brasil ainda de hoje que a segurança social ainda precisa, sim, de algumas pessoas, algumas famílias receberem uma ajuda do governo federal para que elas possam dar início a um tipo de desenvolvimento econômico, que elas possam superar uma fase de falta de rendimento, de falta de salário, porque o governo já paga muito para famílias desassistidas, mas mesmo assim, em alguns momentos ainda falta esse tipo de apoio do governo. Então, é interessante que seja criado, sim, esse apoio, tirando
essa vinculação do Bolsa Família, porque, infelizmente, o Bolsa Família, quando foi criado, e não é do governo do PT, antes do governo do PT que criaram o Bolsa Família, a contrapartida do Bolsa Família é um absurdo. A contrapartida é você ter os seus filhos matriculados na escola. Ora, matricular o filho na escola é obrigação do pai e mãe ou dos responsáveis. Não é contrapartida. A contrapartida é você fazer um curso de capacitação, a contrapartida é você fazer um trabalho social em benefício de alguma comunidade. Isso sim é contrapartida para você receber um benefício social, e não matricular os filhos. Então, o Renda Brasil, eu acredito que vai ser um grande programa, sim. O governo está vendo como pagar isso daí. A gente vai discutir isso na Câmara dos Deputados, o valor do Renda Brasil. Isso vai ser discutido, vai ser votado, vai ser bem trabalhado lá na Câmara. E eu espero que a gente tenha, sim, um benefício de segurança social necessário ainda para aqueles que precisam temporariamente. Tudo isso tem que ser bem deixado muito claro, temporariamente. O Bolsa Família, vocês devem ter noticiado várias vezes aqui no cenário político que denúncias descobriram pagamentos de Bolsa Família para quem tinha salário nas prefeituras, para quem tinha salário no governo do Estado. Então não cabe esse tipo de coisa. Bolsa Família é para quem não tem salário nenhum, para quem está totalmente desassistido. É isso que a gente precisa ter, como eu falei anteriormente, né? A consciência do cidadão, a conscientização de cidadania pressupõe isso daí também. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto. A pandemia está ensinando a gente muito a respeitar os outros. O João Paulo Marques pergunta aqui pelo WhatsApp: quantos vereadores o senhor acha que o PSL vai fazer aqui em Mossoró? Não sei. Infelizmente, eu não sei. A minha bola de cristal está apagada. Eu não participei da construção da nominata de vereadores aqui do PSL. Eu não participei de nada da decisão do PSL aqui no Estado, nessas eleições. Eu participei e estou participando, apoiando as pessoas, vereadores do PSL, que me pediram apoio. Até mesmo candidatos a prefeito ou vice-prefeito do PSL que me pediram apoio e que eu achei justo. Não concorda, deputado, com a política econômica liberalista ou desenvolvimentista? Ou o senhor acha que dá para conciliar os dois? Olha, é muito difícil, não é matemática. A política econômica não pode ser matemática. Eu concordo que a política econômica deve ser o seguinte: o Estado brasileiro deve participar o mínimo possível da atividade de produção econômica. O Estado tem que ser somente um regulador, um estimulador de políticas econômicas, o criador de políticas públicas que possam criar, por exemplo, infraestrutura para que o escoamento da produção possa acontecer, a oferecimento de energia para que não haja instabilidade. Hoje eu visitei uma empresa que o cara me reclamou que os frigoríficos dele não podem ter oscilação de energia, de fornecimento de energia elétrica, porque senão as máquinas vão queimar. Então o Estado tem que exercer esse papel. O Estado não pode ser empregador, tá certo? O Estado não tem que ter empregados de fábricas, de empresas, não tem que ter isso daí. Isso aí tem que ser iniciativa privada. Então, a política econômica, a política liberal, ela é muito melhor para o país. O Brasil vai caminhar para isso, sim, porque a gente tem um ministro da Economia que está trabalhando para isso, que vai trabalhar, sim, com mais privatizações, e com isso a gente vai ter recursos para poder fazer investimento na regulação, no estímulo, na infraestrutura, no estímulo à economia, na geração de energia, para que a gente possa, sim, ser um país do presente. Eu estou cansado de ouvir dizer que o Brasil é o país do futuro. Não, o Brasil tem que ser o país do presente. É isso que a gente precisa. Deputado, o senhor falou em privatização. Já tem aí a ideia de qual vai ser a primeira estatal a ser privatizada? Olha, eu ouvi algumas falas aí do ministro, mas, na verdade, se você raciocinar que a Petrobras começou a vender os campos em terra, né, já tem vendas de campos acontecendo, né, essa desestatização que a gente está fazendo com a Petrobras, isso daí já é um início, sim. Mas eu sei que entrou na fila também os Correios. O governo não tem que ficar entregando carta nem encomendas, isso aí também é iniciativa privada. E outras empresas aí, sim. Acho que são 9 empresas listadas, Manu. Nosso tempo já está esgotando, deputado federal General Girão. Muito obrigada pela participação no cenário político de hoje. Olha, eu te agradeço, Carol, coloca emendas nos municípios, a gente coloca independente da bandeira política do prefeito, para atender a necessidade do município. E aqui em Mossoró nós colocamos 4 milhões, quase 4 milhões e meio aí de emendas, e eu fico feliz quando eu visito o local e vejo que a emenda está sendo bem utilizada.
Ao mesmo tempo, eu lamento, eu coloquei uma emenda aqui para o município de Serra do Mel, de R$200 mil para o prefeito fazer um galpão para que as famílias que são agricultores familiares pudessem fazer as suas vendas embaixo daquele galpão. E, pelo que eu vi, até agora eu não recebi um retorno do prefeito dizendo que isso daí foi feito. Então, eu vou cobrar por escrito, porque se não foi feito, eu vou denunciar isso aí no Ministério Público, porque é um compromisso nosso, sim, de fazer com que a ajuda à população chegue. E o prefeito tem que ter o compromisso também dele de receber a emenda e fazer o uso conforme nós colocamos, tá certo? Então, mais uma vez, um forte abraço para vocês, que a gente possa se ver em breve pessoalmente. Estou com saudade de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade, deputado. A gente aguarda o senhor aqui no estúdio. A todos, uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigada a participação do deputado federal e muito obrigada a você pela sua audiência. Amanhã, 7h25, a gente se encontra aqui na TCM. Boa noite e até lá.